Olá, ouvinte, internauta. Estamos chegando para falar sobre assuntos do dia a dia da nossa política. As atenções estão voltadas para uma guerra que vai começar. CPI da Covid-19 será instalada hoje, com senadores de olho nas eleições de 2022. As informações com Sátiro Salles. A CPI da Covid-19 a ser instalada nesta terça-feira no Senado pode abrir o palanque para quem já está de olho nas eleições de 2022. Seja de oposição ou de situação, os pré-candidatos querem holofote e palanque. É nesta estratégia que apostam aliados mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos senadores da base do governo federal é Eduardo Girão, do Podemos, que tenta se viabilizar presidente da CPI e, na defesa do Palácio do Planalto, quer se fortalecer para ocupar espaços políticos e sonhar com o governo do Ceará em 2022. Girão conseguiu emplacar um requerimento no Senado que permite à CPI investigar o dinheiro repassado pelo governo federal para estados e municípios gastarem na pandemia da Covid-19. E com essa estratégia, Eduardo Girão quer levar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para a CPI da Covid-19 com o argumento de que, na gestão do então prefeito, a prefeitura da capital cearense montou um hospital e desmontou um hospital de campanha que está sendo alvo de investigações do Ministério Público Estadual. Girão prepara também um requerimento a ser apresentado para a CPI solicitar ao governo do estado informações sobre os gastos dos recursos transferidos pela União. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem mais sobre a principal pauta política da semana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entrou no debate nesta segunda-feira durante a audiência pública no Senado, deixou o recado. O que não precisamos é de polêmica. Carlos Silva. Um dia antes da instalação da CPI da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve nesta segunda-feira no Senado para prestar contas à comissão especial que acompanha as ações do governo na pandemia e direcionou a metralhadora a prefeitos e governadores. A crítica foi relacionada ao atraso das vacinas. Queiroga disse que se o PNI fosse respeitado, a situação da vacinação seria melhor no país. O ministro afirmou que o Brasil não precisa de polêmica e que é necessário passar uma mensagem harmônica à sociedade. Após ser questionado pelos senadores sobre as constantes mudanças nos prazos de entrega dos imunizantes contra a Covid-19, Queiroga afirmou que em nenhum momento o Ministério reduziu as metas de vacinação. Pouco antes, Queiroga chegou a defender a campanha de vacinação promovida pelo governo federal e declarou que não gostaria de ver o Brasil perder tantas vidas. Com relação à disponibilidade de vacinas à população, o ministro reclamou da imprensa e defendeu uma melhor comunicação entre os estados e municípios com a União. Segundo ele, sendo o Brasil um país continental, há uma dificuldade logística na entrega dos imunizantes. Marcelo Queiroga afirmou que o Ministério publicará uma nota técnica sobre o atraso na vacinação da segunda dose da Coronavac. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E ainda sobre a CPI da Covid-19, antes da chegada do jornalista Beto Almeida. Para o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, o Congresso Nacional não é delegacia e a CPI da Covid, nesse momento, é perda de tempo. Quem participa agora do bate-papo político é o repórter Carlos Alberto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou novamente a instalação, neste momento, de uma CPI para apurar o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e disse que o Congresso não é delegacia de polícia, e sim uma casa de leis. Lira afirmou que o momento atual exige a busca de soluções para a pandemia e não se paralise uma das casas para encontrar culpados pelos erros no combate à crise sanitária. O deputado disse que a CPI vai funcionar com 10, 15% dos senadores, mas vai ocupar espaços na mídia, exigir informações de órgãos do governo e usar estruturas do Senado em um momento em que o foco deveria ser a busca de soluções para a crise.
A CPI da Covid-19 deve ser instalada nesta terça-feira, quando serão escolhidos oficialmente presidente, vice-presidente e relator da comissão. Ela irá apurar ações e omissões do governo federal na pandemia, além de repasses federais a estados e municípios. As investigações deverão ajudar a compreender o envolvimento de Bolsonaro nas políticas do governo de combate à pandemia e fornecer elementos para sua eventual responsabilização. O governo conta com apenas 4 dos 11 membros titulares. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São expressões que retratam um ambiente político tenso e a troca de farpas que marcaram as últimas horas que antecedem a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. E mais, jornalista Beto Almeida, seja de um lado ou do outro, a CPI dará palanque para quem está de olho nas eleições de 2022. Os aliados do Palácio do Planalto se articulam para abastecer a CPI com munição sobre o repasse de verbas federais aos estados e aos municípios. Os senadores da ala governista já estão com requerimentos prontos para solicitar informações ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério da Saúde sobre o volume de dinheiro transferido para os governos estaduais e municipais. A oposição também está com tudo engatilhado para saber por que o Ministério da Saúde errou nas ações de combate à pandemia, como, por exemplo, na demora para a aquisição de vacinas. Jornalista Beto Almeida, as articulações políticas e um cenário pela frente com muita discussão, com troca de farpas e uma verdadeira guerra. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Essa batalha não se dará apenas no campo político, Luzenor. Ela, na realidade, já começa no impasse jurídico. É que ontem à noite saiu uma liminar de juiz federal da primeira instância, Luzenor, que impede o senador Renan Calheiros de assumir a relatoria da CPI da Covid. Só que o Senado Federal está batendo o martelo agora, hoje, e dizendo o seguinte: essa decisão judicial aí não tem embasamento, portanto não tem validade alguma e simplesmente vai ser ignorada. Sabe por quê, Luzenor? Porque há um entendimento que é claro, que é simples. O presidente e o vice-presidente da comissão, de fato, eles são eleitos, tá certo? Pelos seus pares. No entanto, o relator é uma escolha pessoal do presidente da comissão. Ele é nomeado, ele não é eleito. Então, o próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, diz que essa é uma decisão interna corporis, ou seja, é uma decisão interna do presidente da comissão em escolher esse relator, que no caso é o Renan Calheiros. Então, olha o impasse jurídico que isso está gerando já com a comissão, que deverá ter os seus trabalhos iniciados logo mais às 10 da manhã. O próprio Senado, a presidência do Senado, já começou a elaborar um parecer técnico com esses argumentos jurídicos para rebater exatamente esta decisão da Justiça Federal, de primeira instância lá de Brasília, que simplesmente, segundo o próprio presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, desconhece o funcionamento do regimento interno do Senado. E aí você já pergunta o seguinte: esse impasse vai resultar em quê? Não tenha dúvida, Luzenor. O Renan Calheiros vai ser, sim, confirmado relator da CPI. Houve, de fato, um vacilo aí da decisão do juiz, vai gerar esse impasse, vai gerar esse embate na casa, mas o juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, que foi quem determinou que o Renan Calheiros não deve ser submetido à votação para compor a CPI, que o entendimento dele, no caso, é equivocado, e é mesmo. O próprio Rodrigo Pacheco disse que a decisão não para em pé, que foi um tiro no pé, para ser mais sincero, do magistrado. Então, assim, a CPI começa com esse impasse jurídico e, logicamente, em função da tentativa aí do governo, Luzenor, em simplesmente barrar
a indicação de Renan Calheiros para o cargo de relator. E quem estava comemorando ontem não eram os aliados do Renan Calheiros. Inclusive, esta ação que deu origem a essa decisão do magistrado de primeira instância é do advogado Sormani Freitas, que é aqui do Ceará. De todo modo, seja como for, essa é mais uma derrota para Bolsonaro na tentativa de barrar Renan na relatoria.